Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E para falar sobre o conflito e falando de Sagres Internacional, está chegando ele aqui no Sagres em Tom Maior, professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Boa tarde, professor. É bom receber o senhor mais uma vez aqui. Boa tarde, Johan. Prazer, satisfação também estar aqui. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Professor, hoje o tema do Sagres Internacional aqui dentro do STM são exatamente as intervenções militares anteriores à guerra da Rússia, né? As guerras do presidente Vladimir Putin. É isso, a gente tentou aí fazer um retrospecto, né? Inclusive a partir de uma matéria da BBC Brasil, eles colocaram isso, a gente colocou mais um tempero, mais um molho nisso aí, para a gente ver que o Putin há muito tempo, quando a gente fala que há muito tempo, ele já vem articulando, se preparando para realizar essa atuação sobre a Ucrânia de uma forma mais decisiva. A gente não está brincando, e muito menos ele, viu, Johan? Não é a primeira vez, então, né, professor, que o Putin se utiliza de conflitos para tentar conseguir o que ele quer, né? O que ele vem fazendo, por exemplo, na Ucrânia, ele já cometeu em situações anteriores, né? A gente poderia... Porque é o seguinte, né, Johan? O que acontece? Aquele fim do socialismo no leste europeu e em 91, 8 de dezembro de 91, a dissolução, o fim da União Soviética, isso não foi muito bem digerido ali pelo Kremlin, não, né? E de maneira, daí até um mapinha mostrando aí a Chechênia, né? A gente vai ter de início aí esse conflito com a Chechênia que se tornou independente em 91, e aí houve uma primeira guerra da Chechênia, à época o governo era do Boris Yeltsin ainda, mas aí a Chechênia foi vitoriosa em 97, 3 anos de guerra. Em 99, o Boris Yeltsin já estava bem enfraquecido, ele nomeou em setembro Putin como primeiro-ministro. Passados alguns poucos meses, ele renunciou e o Putin assumiu como presidente efetivo da República Russa, né? Não tinha mais União Soviética. E a Chechênia tem um contingente islâmico, tinha o apoio do Talibã, do Afeganistão, ocorreram alguns atentados em Moscou, e aí o Putin partiu com tudo, com suas tropas, para anexar a Chechênia. E aí nós tivemos a Segunda Guerra da Chechênia, aí o conflito já um pouco mais longo, 99 até 2000, 2003 a Chechênia foi vencida, e 2009 a definitiva anexação da Chechênia à Rússia. Hoje lá na Chechênia, né, como é que termina? Hoje na Chechênia está o Ramzan Kadyrov, né, que é o grande aliado do Vladimir Putin, ele que já tinha sido líder até de movimento de independência, acusado de desrespeitar profundamente os direitos humanos, né, lá na Chechênia, mas a Chechênia hoje é grande aliada, inclusive enviou tropas lá para a Ucrânia. O outro evento em que o Vladimir Putin se envolve, né, que a Rússia se envolve, já um pouquinho depois, em 2008, que é a guerra na Geórgia. Lá na Geórgia, a Geórgia foi também uma área que era da antiga União Soviética, se tornou independente, está aí a localização, e aí eu pediria só que parasse um pouquinho no mapa, se puder voltar um pouquinho lá no mapa, eu sei que está em isso. Vocês vão observar aí à esquerda, né, do seu vídeo a região da Abecácia, e aí mais ao centro, acima de onde está escrito Geórgia, está aí a Ossétia do Sul. Acho que dá para localizar bem, né, Iô? Sim, essas é áreas possível, estão professor. né? Essas áreas estão na fronteira com a Rússia, e essas áreas elas são áreas separatistas, porque lá na Geórgia é um contingente étnico diferente dos russos, é diferente do que ocorre hoje na Ucrânia, em que ucranianos e russos têm uma mesma origem. Aliás, a partir de Kiev ou Kiev é que teve origem o povo russo, que dá origem aos ucranianos e aos russos, né? Vocês estão vendo aí de um lado a costa do Mar Negro, do outro lado da tal Mar Cáspio. A Geórgia tem costa aí com o Mar Negro. Pois é, como a Geórgia foi se aproximando do Ocidente, da União Europeia, da influência dos Estados Unidos, isso também não agradou a Rússia, e a partir de 2008, contrapondo-se a isso, a Rússia, numa guerra muito rápida, mas também muito violenta, apoiou os movimentos separatistas da Abecácia e da Ossétia do Sul. Na época, a Rússia não estava tão preparada quanto ela está hoje, nem no aspecto militar, nem no aspecto da comunicação.
Não tinha, para você ter uma ideia, não tinha nem pessoas que eram fluentes no inglês dentro da diplomacia russa para poder fazer, não que as pessoas não soubessem falar o inglês, sabiam, mas que não tivessem essa habilidade com o idioma para fazer o que o Lavrov, por exemplo, o Sergei Lavrov, que hoje faz muito bem, falando inglês, acusando a OTAN e tudo. Então, muitos dizem que essa atuação na Geórgia foi um trampolim ou um laboratório para o que mais tarde ocorreria na região da Ucrânia. A verdade é que a guerra foi muito rápida, em 2008 mesmo ela chegou ao final, e houve um acordo mediado pela França, a França, à época, presidia a União Europeia, então foi possível um acordo pelo qual a Abcásia e a Ossétia do Sul se tornaram independentes da Geórgia. A Geórgia também não teve grande poder de reação contra a Rússia, então a Rússia conseguiu vencer bem mais rápido. Eu acredito que o Putin imaginou que ocorreria algo similar agora na Ucrânia, mas a Ucrânia, com o Volodymyr Zelensky, está apresentando aí uma resistência, né? Uma oposição. Você vê que a Rússia até agora não conseguiu dominar efetivamente nenhuma cidade. Ela está fazendo cerco às cidades, mas não consegue tomar efetivamente. Então, isso está irritando um pouquinho lá o Vladimir Putin. Pois finalmente, né, Pode falar. Não, prossiga, professor, por favor. Não, eu ia dizendo que finalmente a gente teve a intervenção, né, falando desses episódios anteriores, a intervenção da Rússia na Crimeia, e já num contexto já um pouco diferente, né, porque a Rússia já estava bem melhor preparada, o Putin vinha preparando o exército. Desde essa atuação na Geórgia, houve uma preparação muito intensa do exército russo, e a Rússia já se viu aí em 2011, 2012, já muito bem preparada. E aí o que aconteceu? Em 2013, o Viktor Yanukovych, que era o presidente da Ucrânia, ele estava naquele impasse de propor uma adesão à União Europeia, o que não agradou o Putin. Por pressões do Putin, no momento em que o Vladimir Yanukovych tinha que assinar esse pedido de adesão à União Europeia, ele não assina. E isso gerou reações em Kiev, ou Kiev, né, como os ucranianos chamam ali a cidade que outrora foi pertencente à União Soviética. E aí há movimentos contra o Viktor Yanukovych, ele inclusive acaba fugindo para a Rússia, e ocorre na praça de Maidan, lá na Ucrânia, manifestações pró-Europa. Por isso o movimento chamado Euromaidan, ou Euromaidan, né? E acabou depondo aquele governo, e isso permitiu um governo mais pró-Ocidente em Kiev. O que não agradou em nada a região de Donbás, que é aquela região ao leste da Ucrânia. Se o mapinha aparecer de novo, às vezes a gente dá uma travadinha nele. Aí está. Então, a oeste da Ucrânia, nessa região após o rio aí, Dnieper, né, nessa parte leste, mais próxima da Rússia, está a região de Donbás, onde estão as cidades de Donetsk e Lugansk, que se autoproclamaram independentes com o apoio da Rússia. E de lá para cá, apesar de ter tido o Tratado de Minsk em 2015, pelo qual a Ucrânia não interferia na região do Donbás e, por outro lado, a Rússia não invadiria a Ucrânia, esse era o tratado, isso não foi cumprido. Também como a própria OTAN não cumpriu, não um acordo assinado, mas, digamos assim, um tratado de intenções da OTAN não avançar, né? E o fato agora do governo Volodymyr Zelensky, né, propor também, né, flertar com a OTAN, desagradou muito a Rússia, mas é lógico, o que ocorresse na Ucrânia, o Putin iria arrumar como pretexto para realizar isso que ele chama de operação especial, né, operação militar especial, para garantir direitos do pessoal da região de Donbás, para lutar contra o neonazismo. Na verdade, é só um pretexto para que ele possa exercer a influência russa nessas regiões. Aí muita gente fica pensando, mas a Lituânia, a Letônia, a Estônia, essas regiões fazem parte, né, da OTAN, então ali o Putin não se meteria, não. Ele está, na verdade, tentando recompor os cacos de parte daquilo que outrora foi a influência, não é a União Soviética, mas foi a influência da União Soviética. E eu espero que eu tenha conseguido, com rapidez, com agilidade, compor aí esse nosso resuminho de ações anteriores do Putin, diga-se de passagem, na qual em todas ele foi vitorioso. E eu vou te dizer, não duvido que nessa agora que nós estamos vivenciando, ele também caminha fortemente nesse sentido, mas a gente vai trocando uma ideia aqui e vamos chegando a alguma conclusão, tá bom, meu amigo? Sim, professor, ficou bem explicado, até com a ilustração, com os mapas que o senhor trouxe para a gente, deu para entender bem
de que forma que a Rússia está tentando ali colocar a sua invasão, né, de forma mais, pelo menos no ponto de vista russo, mais assertiva, né? De assertiva não tem nada nessa invasão. Professor, Sim. Toda vez que nós viemos aqui falar do Sagres Internacional, desde que a guerra começou, completa mais uma semana dessa invasão, infelizmente, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz desde que a Rússia, então, conseguiu chegar ao território ucraniano com mais efetividade, né? Ainda que não tenha tomado aí, como o senhor explicou, de fato as cidades, como planeja o presidente Vladimir Putin, mas que avaliação que o senhor faz? Pois é, nós estamos no 15º dia de guerra, nós estamos no 4º encontro diplomático que aconteceu agora na Turquia, em que os ministros das relações exteriores, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, se encontraram, mas eu também não tinha nenhuma esperança nesse encontro, porque o Putin está com as cartas na mão. Apesar de não ser como ele gostaria, né, com a mesma velocidade, como a gente disse, do que ocorreu, por exemplo, lá na Geórgia, com aquela mesma... porque na Geórgia não houve uma resistência como essa que está ocorrendo na Ucrânia, inclusive da população. Agora, a nossa avaliação é essa, né? Se a gente pegar etapa por etapa, desde que os russos iniciaram o processo de invasão, ou como eles chamam, de operação militar especial, o que a gente está acompanhando é uma Ucrânia que tenta se defender, que tenta resistir, achou que poderia contar um pouco mais com o apoio da OTAN, mas a OTAN não tem como dar esse apoio direto, porque senão nós teremos uma guerra sem precedentes, uma guerra geral, uma guerra total, que não interessa a ninguém, muito menos para a Rússia. E o grande problema é que os corredores humanitários e o cumprimento dos direitos humanos não é cumprido. A gente nota que essa guerra também é uma guerra de narrativas, inclusive por meio das imagens, dos vídeos, né? A mais recente, o bombardeio daquela maternidade. O Lavrov, agora nesse encontro hoje, na Turquia, ele afirmou que aquilo que está sendo mostrado é uma manipulação do Ocidente, que a Ucrânia tem sido usada como elemento de manipulação do Ocidente, que a Rússia atacou, que era uma unidade de neonazistas que estava ali naquela maternidade, que não tinha pacientes ali mais. Então, veja que fica essa guerra de narrativas aí. Mas, por outro lado, se a gente bem observar, viu, Johan e todos aqueles que nos acompanham, a Rússia tem um poder de fogo muito maior do que o que ela está utilizando na Ucrânia. Eu sei que as cenas são muito cruéis, mas o que eu posso dizer a vocês é que poderia ser muito pior, porque o Putin está fazendo uma guerra cirúrgica e ele está desgastando a Ucrânia. E, por outro lado, ele está aproveitando disso para desgastar também o Ocidente, a OTAN, o governo Joe Biden, porque ele sabe que eles não vão entrar diretamente, não porque não tem um poder para isso, mas porque sabe o desastre que isso significaria. Então, na verdade, o que a gente vem acompanhando é uma entrega gradual da Ucrânia por parte do Ocidente, apesar do Japão ter enviado um avião cargueiro agora para a Ucrânia para dar apoio lá para os ucranianos, apesar de dinheiro estar sendo colocado para a Ucrânia, o que a gente vai acompanhando é um desgaste da própria Rússia. O Ocidente também se aproveita para desgastar a Rússia economicamente. A inflação na Rússia está elevadíssima, as questões monetárias muito graves, esse isolamento, né, as sanções econômicas, que é a grande arma que o Ocidente está usando, tem tido uma relativa eficácia, muito maior do que sanções anteriores, mas, por outro lado, a Rússia também já começa a provocar com racionamento de gás, sendo que a Europa está em pleno inverno, a Alemanha depende muito do gás que vem da Rússia, a questão de grãos para os países da Europa Oriental e também da Ásia, isso também tem tido impacto. Então, o Putin também está agindo com isso. Então, é uma guerra de movimentos muito milimétricos, muito bem planejados, e é uma guerra do desgaste, mas que, ao final, posso estar enganado. Claro, né? Um analista pode se enganar, mas pela experiência que tenho, pelos estudos que faço, eu vejo que a Ucrânia está cada dia mais próxima de capitular, ou seja, de ter que se render. Totalmente? Acredito que não. Acho que a Rússia vai chegar até um certo ponto, eles vão desgastar bem a região e vão fazer um acordo, acredito, muito próximo do que ocorreu com a Geórgia. Reconhecimento da independência total de Donetsk e de Lugansk, que são as regiões ocidentais, negociar algum tipo de controle sobre o porto de Mariupol, naquela região do Mar de Azov, que é uma forma também de isolar a Ucrânia de alguma relação mais próxima com a OTAN, e, por enquanto, garantir ou reconhecer o governo do Volodymyr Zelensky, o governo de Kiev. Eu imagino que a coisa possa
ter um final por aí e depois desgastar a Ucrânia interferindo nas eleições ucranianas que virão em seguida, como fez até mesmo nos Estados Unidos, né? Há relatórios, inclusive, da própria inteligência americana, de que o Putin, através dos seus hackers, conseguiu interferir nas eleições que levaram Donald Trump ao poder. Eu acredito que o final disso será por aí. Agora, quando será esse final? Aí é que são elas, porque isso vai depender muito do poder de resistência do Volodymyr Zelensky, o auxílio econômico que ele tem recebido e também o quanto o mundo ocidental vai poder suportar a pressão também russa, econômica também russa. O Vladimir Putin chegou a falar num barril de dólares a $300. Imagine você, nós estamos com o barril a 111, né, que ele conseguiu cair ontem, foi uma das maiores quedas, mas ele chegou a 130. Se nessas oscilações o barril chegar a $300, aí nós podemos ter uma inflação mundial recorde. Mas tudo isso, repito, nós temos que acompanhar, porque é um jogo mesmo muito lento, muito milimétrico. Eu diria que seria mais ou menos como tentar assar um pernil em banho-maria. É mais ou menos por aí, viu, Johan? Pois é, professor. O senhor falou aí dessa região de Mariupol, né? Hoje uma notícia muito triste veio daquela região, né? Inclusive a gente acompanhou imagens que circulam aí pelos noticiários de um hospital que foi atingido naquela região. Enfim, tem vítimas fatais, tem feridos, enfim, muitas imagens chocantes que chegam de lá, né, professor? E aí até, me aproveitando rapidinho para fazer um comentário disso, as pessoas dizem assim, bom, mas que covardia, né, bombardear um hospital. E é covardia mesmo. Guerra não tem que ser entre militares? Bom, deveria ser. Eu acho interessante o pessoal dizer que tem ética na guerra. Bom, tem códigos de ética. Agora, se eles são cumpridos, aí é que são éticos. Então, quando você bombardeia um hospital ou coisa do gênero, é um ataque cirúrgico. Você não está querendo matar muita gente, porque você tem poder de fogo para matar muita gente. Mas quando você faz isso, você está querendo demonstrar até que ponto você pode chegar, né? E aí, quando isso fica muito feio para aquele outro lado, você pode vir com aquela velha desculpa de que houve um erro, de que não era para atingir aquele alvo, houve um erro no alvo pretendido, ou você pode dizer que o próprio inimigo é que bombardeou, o fogo amigo, né, bombardeou o hospital para jogar culpa em mim. Então, é uma guerra, repito, também de narrativas e muito cruel, né, porque, infelizmente, pessoas inocentes estão morrendo lá, mas só dizer assim, não é para consolar, mas dizer que é uma coisa também muito midiática. Não é que as mortes sejam midiáticas, mas o destaque. Porque, enquanto isso, nós temos pelo menos mais 18 conflitos, até mais cruéis do que estes, ocorrendo no mundo. Inclusive a própria guerra na Síria, que continua, na região do Iêmen, a coisa está feia, na região da Eritreia. Então, você tem outros conflitos no mundo, e aí eu não estou querendo amenizar, mas dizer que toda guerra é muito cruel, é muito terrível, né? Guerra só é interessante em filme, para a gente assistir. Mas na vida real, na prática, ela é muito cruel. Verdade, professor. E esse jogo envolve outros países, como a Ucrânia tem recebido ajuda de aliados, né, com recursos, com armas. A gente se pergunta qual vai ser a posição de aliados da Rússia, como é o caso da China, por exemplo. A China, ela não tem entrado, não tem se envolvido diretamente no conflito. E como explicar, né, professor, esse comportamento da China em relação à Rússia ou em relação ao conflito em si? Ok. Eu vou ser bem rápido, porque eu sei que nós temos tempo aí. Se deixar o professor Norberto, ele sai falando, a gente fica uma hora aqui, né? Porque o assunto realmente é intrigante. Veja, a questão da China é porque a China, ela realmente é uma aliada da Rússia e fez acordos com o Putin, tem acordos importantes. A China está se restringindo a criticar a OTAN, mas, por outro lado, não demonstra nenhum tipo de apoio à ação de guerra do Putin, porque ela sabe o quanto isso é nocivo para a sua economia. A China tem parcerias com o mundo inteiro. Então, na verdade, a China não aprova essa prática do Putin porque ela está simplesmente desestabilizando muito a economia internacional. Tá, e isso não é interessante para a China? Até um certo ponto a China vai ter proveito disso. A própria Rússia está se tornando cada vez mais dependente da economia chinesa. Mas daí a realizar declarações de um apoio efetivo à Rússia, isso não espere, porque a China não fará, porque o interesse da China é muito mais comercial, é muito mais econômico do que apoiar
uma escalada de protagonismo geopolítico da Rússia nesse momento. Então, mantém uma posição de aliança, critica os opositores da Rússia, mas não vai dar um apoio declarado para essa guerra, pelo menos nesse cenário que nós estamos observando. Pois é, professor, e nós estamos também falando sobre esse conflito específico, mas também de quem já conseguiu deixar a região. Hoje, por volta das 6h30 da manhã, 2 aviões da Força Aérea Brasileira pousaram em Recife, trazendo brasileiros que fugiram do conflito na Ucrânia. Inclusive, avião da Força Aérea Brasileira que também pousou em Brasília, As pessoas foram aí recebidas por uma comitiva do governo federal, entre os representantes dessa comitiva, especificamente ministros, e o presidente Jair Bolsonaro, avião que pousou logo depois da hora do almoço em Brasília. Como isso repercute, professor? Esse é um sinal de que os corredores humanitários estão funcionando? Pois é, Igor? Então, assim, são duas coisas distintas, Essas pessoas no meio também tem pessoas de outras nacionalidades, tem número menor, até pets, foram transportados aí, acho que 8 cães, Exato. 1 ou 2 gatos, então muita gente aí conseguiu sair, mas esse voo sai de Varsóvia, da Polônia, Então foram pessoas que conseguiram com muita dificuldade sair da Ucrânia e já estavam na Polônia aguardando esse deslocamento. Então, muito importante a ação do governo brasileiro nesse momento. Essas ações têm que ser continuadas, aí os elogios todos a uma figura específica do governo, que é o Carlos França, que tem raízes aqui em Goiás, que tem feito um trabalho muito importante e muito difícil, num governo muito polêmico como o do presidente Jair Bolsonaro. Não é muito fácil você ser ministro das Relações Exteriores, não. E o Carlos França, nesse sentido, na minha avaliação, tem se saído razoavelmente bem, tem saído dentro das circunstâncias, eu diria até muito bem, Eu falei razoavelmente, mas eu diria que se a gente pesar as várias circunstâncias, muito bem. Até um goiano, se não me engano, Jean de Niquelândia, que estava estudando medicina lá e teve assim uma grande repercussão, porque logo no primeiro momento das ações da Rússia, ele apareceu em algumas emissoras prestando declarações, e hoje, inclusive, quando da sua chegada. Então, isso foi muito importante. Por outro lado, os corredores humanitários, eles não estão funcionando muito bem. Essa é a acusação que é feita pela Ucrânia, e com razão, também pelo Human Rights, a Comissão de Direitos Humanos, Eles também têm criticado o Observatório de Direitos Humanos, o Human Rights Watch, eles têm criticado porque abre-se o corredor humanitário, é sempre bom lembrar, é aquele corredor, entre aspas, maneira de dizer, corpos possam ser retirados e ter um sepultamento digno, identificação desses corpos, e isso não está acontecendo a contento. Até algumas pessoas conseguem sair, mas com muita dificuldade, mas esses corredores ainda precisam melhorar muito. Essa é uma das grandes críticas, inclusive, dizem, as informações que chegam, é que os russos estão impedindo que se realizem ali sepultamentos, identificação de corpos, e o próprio recolhimento de corpos de soldados russos que ali estão e correm o risco de não serem identificados, de se tornarem soldados aí desconhecidos, desaparecidos. Então, essa é uma crítica muito forte que tem sido feita. Ainda nesse campo, viu, Johan, falar o seguinte, a Europa também parece que não tem recebido com a mesma igualdade refugiados do Afeganistão, da Síria, como recebe os refugiados da Ucrânia. Então, parece que há um certo privilégio aí para os refugiados ucranianos, ou se não um privilégio aos ucranianos, outros refugiados de outras etnias não têm recebido exatamente o mesmo tratamento. Isso em demais países da Europa. Então, tem sido feito esse tipo de denúncia também. Então, muita coisa, viu, Johan? Depois que essa poeira baixar, esperemos que ela abate logo, muitos pontos nós teremos para discutir. Agora fica aquela questão. E o Putin, hein? Vai ser denunciado por crimes de guerra? Bom, nas experiências anteriores do que é o nosso tema, tanto na Chechênia, quanto na Geórgia, e depois na invasão da Crimeia, isso não foi para frente. Porque, como eu costumo dizer, quem é denunciado por crimes de guerra é quem é perdedor. E vamos lembrar que em nenhum desses conflitos até agora, o Putin saiu-se perdedor. Muito bem, professor. Obrigado mais uma vez pelas análises sobre esse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia que atinge o mundo todo.
Professor, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Eu te agradeço, peço a todos que fiquem ligadinhos aí no nosso podcast, o Sagres Internacional, e agradecendo sempre, isso é muito importante, né? Todos os colaboradores aí do Sistema Sagres de Comunicação, desde a turma aí da limpeza, o pessoal da portaria, o pessoal todo aí, porque é verdade, né, Johan? Não é a demagogia da nossa parte, não, né? Sem eles, sem cada um deles aí, a gente não poderia fazer esse nosso trabalho de tentar levar informação, e a gente acredita que é informação de qualidade. Então é isso, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Valeu, professor, obrigado. Esse foi o Sagres Internacional, aqui no Sagres em Tom Maior. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.